Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar estudando temas relacionados à Páscoa. E ontem eu falei mais especificamente sobre a obra de Cristo se humilhando em nosso favor. Hoje a gente vai ver o lado de exaltação de Cristo. Isto é, se ontem nós vimos em Isaías 53 o elemento de sofrer por nós, hoje a gente vai ver o seu triunfo sobre a morte. E eu quero convidar você a ler um verso comigo, Colossenses 1:18. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Colossenses 1:18. Nós vamos ler apenas esse verso. Na verdade, eu vou ler com vocês os versos versos 15 a 20, mas eu vou expor apenas o verso 18. Colossenses 1, versos 15 a 20, para vocês terem uma ideia do todo do chamado hino cristológico de Colossenses. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A gente vai focalizar no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo costuma ser um homem que escreve com muita teologia compactada. Então eu espero mostrar para vocês nesta manhã que, ainda que seja apenas um versículo, tem muita coisa aqui para a gente aprender que está conectada com o restante das Escrituras. Mas eu quero começar com uma história conhecida, mas que eu julgo ser importante nós refletirmos para aprendermos por que falar de ressurreição, que vai ser meu tema tanto de hoje quanto do nosso momento final devocional amanhã pela manhã, não é? Quando a gente for fechar o final de semana de Páscoa, nós vamos falar de ressurreição. E eu quero começar falando da história de Tomé, porque Tomé é o tipo do personagem que fez outras coisas, mas ninguém lembra nada além da sua incredulidade. Tem certos erros que parece que marcam a gente, né? Tomé é assim, o que mais você sabe, além do fato de ele ter duvidado? Não sabe nada, mas ele aparece em outros lugares. Talvez você se lembre assim, não foi ele que perguntou assim, mostra-nos o Pai. Mas isso se você lembrou bem, porque o que você mais lembra é o seu ceticismo com respeito à ressurreição. É curioso isso, né? Como é que isso marca a vida dele de tal forma que você quase que só lembra disso na vida de Tomé. O Evangelho de João narra que no final do domingo, do primeiro dia da semana em que Jesus ressurgiu, ele entra no local em que os discípulos estão lá, sob portas trancadas, e aí ele aparece aos discípulos, mas Tomé não está presente, não. Depois fala assim, Jesus ressuscitou. Ele falou, não venha com essa. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aí a história continua. Jesus volta a aparecer aos discípulos uma semana depois, e a Tomé está com eles. Quando Jesus então aparece a eles, ele faz questão de ir a Tomé. Lembra, nosso Salvador continua sendo Deus, portanto ele é onisciente e onipresente. Ele não estava no momento em que, fisicamente falando, no momento em que Tomé mostrou incredulidade, mas ele sabia da incredulidade de Tomé, tanto é que ele vai tratar disso quando ele reaparece aos discípulos. E quando ele o faz, Jesus confronta o ceticismo dele e fala assim, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente.
É interessante usar esse tipo de expressão para alguém que já era discípulo, né? Não sejas incrédulo. A gente usa a palavra incrédulo para se referir àqueles que não são cristãos. Mas essa história revela para a gente uma coisa curiosa, de que existem tipos diferentes de incredulidade. E a de Tomé não é uma incredulidade de quem não acredita em Jesus. Para mostrar para a gente que fé é um problema ou é um desafio a nossa vida toda. Fé não é uma coisa assim que uma vez que você começa o caminho de Jesus Cristo, agora fé é tranquilo, viu? Com a fé eu já resolvi, a fé eu estou lidando bem. Agora eu só preciso cuidar das outras coisas, tipo santificação e tal. Não funciona assim. Incredulidade é uma luta constante para a gente. Incredulidade não é um problema só de quem não conhece a Jesus salvadoramente. Eu quero, nessa introdução, chamar a sua atenção para o fato de que a ressurreição em específico sempre foi alvo de incredulidade. Sempre. Inclusive entre os discípulos. Lembra que os primeiros contatos com Jesus são de pessoas que estão titubeando para acreditar. Olha que curioso. Maria Madalena demora a crer. Não reconhece no primeiro momento, né? Jesus fala com ela não fala assim, Jesus! Não, não é assim. Então, eu estou querendo falar com o meu mestre. Mas ele não está aqui. E o mestre falando com ela. Depois, Maria Madalena vai e testifica a discípulos, mas eles não acreditam no testemunho de Maria Madalena. Por exemplo, Pedro e João correm até o sepulcro. Em vez de dizer, uau, ele ressuscitou, nada disso. Os discípulos na estrada de Emaús lá não reconhecem a Jesus Cristo. E aí, olha só, mesmo depois de todas essas histórias que a gente se lembra, tem um detalhe no Evangelho de Marcos que é muito curioso. No final do Evangelho de Marcos diz que Jesus resolve então aparecer aos 11, e quando ele o fez, ele diz assim, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então até os discípulos tomaram uma bronca, porque não creram nos que já tinham visto. Censurou-lhes a incredulidade, está falando com os discípulos, com gente crente. Mas é dito que eles têm um grau de incredulidade. Então ressurreição sempre foi alvo de incredulidade. Por exemplo, os saduceus eram um grupo entre os judeus que duvidavam da possibilidade de ressurreição do corpo. Em nossos tempos mais recentes, principalmente depois do período iluminista e toda a crítica que passou a haver ao antissobrenaturalismo, muitos surgiram que duvidaram da realidade da ressurreição. Tanto é que hoje em dia, quando você vai procurar um livro sobre ressurreição, quase sempre ele tem um caráter apologético. Isto é, ele visa defender a realidade, o acontecimento da ressurreição. Ressurreição é uma dúvida para tanta gente, é um problema que levanta incredulidade em tantas pessoas, que grande parte dos livros sobre ressurreição são para tentar mostrar que houve ressurreição. Não é nem explicando o que significa, é muito mais dizendo, aconteceu. Porque antes de explicar o que significa, você tem que crer que aconteceu. Perceba como parece que ressurreição sempre foi alvo de incredulidade. E é claro que incredulidade em relação a qualquer coisa na Escritura tem tipos diferentes. É bom que a gente não coloque tudo no mesmo pacote, tá? Tudo no mesmo saco de incredulidade. Não é verdade. Tem tipos de dúvida. Por exemplo, tem pessoas que têm dúvidas em questões de fé, mas por ignorância. Eu não entendo essas coisas, eu não sei se é exatamente assim. Ele não conhece as Escrituras, nunca estudou direito. Talvez esteja numa igreja que não ensine as Escrituras devidamente, então ele está cheio de dúvidas. Ou pode ser que ele não tenha um bom fundamento teológico mesmo. Ouve muita mensagem, muita música, muita coisa, mas não tenha aprendido os fundamentos que, de fato, ajudam ele a tirar um pouco do ceticismo, não é? E tem aquele tipo de dúvida que a gente sabe que é a dúvida mais filosófica. Aquela que diz, não acredito em milagres, não acredito na possibilidade da ressurreição. Mas olha que curioso, todas essas dúvidas que eu falei aqui, não são exatamente o tipo de dúvida que Tomé teve.
Tomé se enquadra num tipo diferente de dúvida, que eu diria que é mais parecida com a dúvida dos discípulos de Emaús. E eu vou defender aqui que é parecida com o nosso tipo de dúvida. E essa é uma dúvida mais existencial, mais decorrente de nossos desapontamentos. Quando é que crente fica incrédulo? Quando ele é desapontado. Quando aquilo que ele esperava não acontece. Quando a sua grande expectativa murchou. Então até crente pode entrar em período de ceticismo, de incredulidade. Tomé é um exemplo disso. Os discípulos também de Emaús, exemplo disso. E eu creio que essa seja a dúvida que às vezes paira no nosso meio também. Eu estou falando com pessoas aqui que possivelmente, eu não conheço cada um de vocês, mas possivelmente ninguém aqui duvide da possibilidade da ressurreição. Eu não estou tratando de dúvida filosófica. Mas eu creio que seja mais comum do que a gente admite, que a ressurreição, a gente não entende muito a sua relevância. Tanto é que a gente não fala dela com frequência. É curioso que a gente tem que se reunir e celebrar a Páscoa para falar de ressurreição. Quantos sermões você ouve sobre ressurreição fora da Páscoa? Por que a gente fala direto de cruz e não muito de ressurreição? Não é curioso? Se você for olhar para os sermões do livro de Atos, ressurreição aparece como um dos temas centrais, possivelmente o principal das mensagens dos apóstolos. Por que nas nossas igrejas a gente não ouve com frequência? Eu creio que uma das razões é porque a gente sabe que Jesus vivo é muito importante. A gente sabe que é uma doutrina que a gente não pode negar, mas ela não parece tão prática. É importante, não estou dizendo que não é, viu, Weber? É importante, eu acredito que seja importante. Mas assim, prática. Porque raramente a gente tira da ressurreição lições para o nosso dia a dia. Nós falamos dela como sendo importante na Páscoa, mas parece que ela não é importante para muitos dos nossos dilemas diários. E eu escolhi pregar em Colossenses 1,18 porque eu acho que algo parecido está acontecendo com a igreja de Colossos. Olha que curioso. Paulo não se preocupa em expor a realidade da ressurreição de Cristo para os colossenses. Para os de Corinto, ele faz. Em 1 Coríntios 15, ele gasta tempo falando da realidade da ressurreição. Aqui não. Aqui Paulo está tratando da relevância da ressurreição. Para os colossenses o problema não era se a ressurreição era real ou não. O problema é que relevância ela tem. Qual é o impacto que ela tem sobre a nossa vida? Para não gastar muito tempo, mas dar um resumo para você, os colossenses se preocupavam em buscar algum tipo de proteção para espíritos malignos. Queriam achar uma espiritualidade mais vibrante que os fizessem vitoriosos sobre o pecado. E para tudo isso parece que a ressurreição não tinha muito valor. Então Paulo vai fazer o quê? Ele vai falar do impacto da ressurreição. Tanto é que o verso 18 é uma descrição do que Cristo faz em decorrência da sua ressurreição. É uma descrição do impacto dela, não só sobre a sua vida individual, mas sobre todo o cosmos. Então o que eu quero fazer nessa mensagem é mostrar para vocês como é que a ressurreição é um ponto de virada em toda a história. Em toda a história da humanidade. E mais focado aqui na ressurreição. É um ponto de virada, é um momento em que as coisas ganham uma outra direção. E é isso que Paulo tenta ensinar aos colossenses. Mostrar que a ressurreição marcou a inauguração de um novo tempo, de uma nova era, de um novo período. Para você entender, eu li o texto inteiro de 15 a 20, porque essa é uma unidade que apresenta a supremacia de Cristo. E nos primeiros 3 versos ele fala que Cristo é supremo sobre a criação. Tudo veio dele,
Ele sustenta todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas criadas. É isso que diz versos 15 a 17. Do 18 ao 20, ele vai mostrar que Cristo é supremo sobre a nova criação. A redenção é associada com nova criação nas Escrituras, tá? Então, para não falar outras coisas, deixa eu trazer uma aplicação simples. Uma das implicações do fato de Cristo ser supremo sobre a criação e sobre a nova criação é que Ele tem direito duplo sobre você. Se você crê nele, você é dele porque Ele te fez e você é dele porque Ele te comprou. Ele tem duplo direito sobre você. Cristo já era soberano sobre você por causa do seu pecado, você rejeitou tal supremacia. Ele foi lá e te conquistou para você se curvar diante dele como seu Senhor. Então, essa passagem inteira, do 15 ao 20, visa mostrar como Cristo é distinto de qualquer outro ser, qualquer outro poder, qualquer outro principado e potestade. Os colossenses tinham muito medo da força dos espíritos. Então Cristo vai ser apresentado como supremo, como sem igual. E aqui a gente vai olhar para a sua supremacia na redenção, por causa da redenção. Então o que eu vou fazer nessa mensagem é simples, tem duas partes. Primeiro eu quero mostrar 3 títulos que o nosso texto apresenta sobre Cristo: cabeça, princípio, primogênito. Explicar o que eles significam. E aí na segunda parte eu quero tratar do nosso ceticismo. Como é que essas verdades nos ajudam no nosso ceticismo. Não se esqueça, nosso ceticismo, estou agora chamando a atenção aqui, não é um ceticismo filosófico, mas muitas vezes é de desconsideração do impacto que isso tem. Nós não cremos, nós não descremos da sua realidade, nós não enfatizamos a sua relevância e o seu impacto sobre o nosso dia a dia. Então eu quero tratar disso na segunda parte, para fechar essa mensagem. Então a gente vai começar explorando o versículo 18, esses 3 títulos: cabeça, princípio, primogênito. Vamos lá. Primeiro, Cristo é chamado de cabeça da igreja, cabeça do corpo, isto é, da igreja, né? E essa aqui, a ideia de cabeça da igreja, é uma característica típica de Efésios e Colossenses, que são 2 cartas paralelas. A ideia da igreja ser corpo aparece em Romanos, aparece em Coríntios, mas as 2 únicas cartas que falam que Cristo é o cabeça do corpo são Colossenses e Efésios. Então é curioso porque existe um desejo de explicar algo específico aqui, a relação de Cristo com o seu corpo. E o vocábulo, o termo cabeça, tem 2 sentidos principais. Ele pode significar a fonte, a origem, isto é, procede de lá, ou pode significar a ideia de que ele é líder, autoridade sobre o corpo. E alguns estudiosos mostram que os 2 sentidos se aplicam à relação de Cristo com a igreja. Por exemplo, a igreja, ela procede de Cristo, ela provém de Cristo, ele é a origem da igreja. Ele é a fonte de todas as coisas na criação e também é a fonte de onde procede a igreja. Então, esse sentido é verdadeiro e ele aparece em Colossenses 2,19, aparece em Efésios 4, mas me parece que o sentido principal da passagem, quando usa cabeça, é de que Cristo é a autoridade e o poder sobre a igreja. Ele é cabeça no sentido de que ele é supremo como autoridade sobre a igreja. Assim como ele é cabeça da criação, isto é, ele tem autoridade sobre ela, poder sobre as coisas. O verso 17 fala, nele tudo subsiste. Também é verdade que Cristo é o cabeça de toda a redenção, porque, olha o versículo 18, o que diz no finalzinho, fala, para em todas as coisas ter a primazia. Então a ênfase é de ter primazia, ter autoridade e poder sobre a igreja. Por isso que eu entendo que o sentido de cabeça principal dessa passagem é a ideia de ser autoridade, de estar sobre a igreja. Bem, como é que eles... Agora vem uma lição importante.
como a gente acredita que Jesus Cristo é Deus, a gente simplesmente assume que Ele é o cabeça da igreja, porque Ele é chefe de tudo, afinal de contas Ele é soberano. Mas a Escritura tem uma outra maneira de falar como é que Ele é cabeça da igreja. No Novo Testamento, a autoridade sobre a igreja é algo conquistado. Porque Cristo tem que ser cabeça dela, não só com respeito à sua divindade, mas inclusive com respeito à sua humanidade. Porque Ele está remindo os seres humanos. Ele se torna o chamado último Adão, de acordo com 1 Coríntios 15. Então Ele tem que se tornar um cabeça, um representante. E isso Ele conquista, tanto é que no final do ministério terreno dele, Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Não é curioso que Ele não diga isso no começo do Evangelho? Por que Ele não diz? Porque Ele tinha que conquistar isso. Ele tinha que adquirir esse poder e autoridade sobre eles, de tal forma que agora tudo aquilo que Ele conquistou fosse transmitido a eles. Pedro fala que em Cristo nós temos toda sorte de bênção espiritual. A ideia é de que agora Ele se torna a cabeça, portanto, tudo aquilo que é dele nos é comunicado. É nesse sentido que Ele é videira e nós os ramos. A seiva vem dele e nós frutificamos quando estamos nele. Por isso que uma das doutrinas mais recorrentes em Paulo é a ideia de união com Cristo. Nós somos plugados nele, conectados a Ele, de tal forma que o que Ele conquista, nós recebemos. Tá? Então Cristo conquista isso com a sua obra redentora. Ele é o cabeça. Mas também é dito que Ele é o princípio. Eu acho que quando Ele é um princípio, quando usa esse segundo termo, existe aquele elemento de fonte, de origem, e também de autoridade e poder juntos, no mesmo vocábulo. Tá? Por quê? A palavra arché, no grego, princípio, tem tanto a ideia de começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra, como de autoridade, né? Quando ele era um grande poder, uma autoridade que tem domínio sobre tudo, ele era um arché, um princípio. Então no grego, os dois sentidos estão lá. E com isso, eu quero agora introduzir o que seria o cerne dessa mensagem, que é a ideia de que Paulo vai mostrar para os colossenses e para nós, que Cristo é o princípio de um novo tempo, de uma nova era. Sua primeira vinda já significou o raiar de um novo tempo. Olha que interessante, os discípulos entenderam isso em parte. Quando eu falo em parte é porque quando Cristo veio, começou a fazer todos os milagres, todas as coisas que Ele fazia, eles falaram: pronto, chegou, o reino de Deus chegou. Tá certo, chegou. Mas quando Ele subiu, ou primeiro, quando Ele morreu, que foi mais desapontador para eles, e depois Ele subiu, eles falaram: e agora? Chegou ou não chegou? Aí desce o Espírito, para lembrá-los que o reino de Deus chegou. Porém, quando o reino de Deus chegou, não significa que o finalzinho de tudo chegou, não é? É mais fácil a gente dizer que o fim começou. Então, uma das coisas que os apóstolos vão aprender é que Cristo começa um novo tempo, um tempo chamado, que é um tempo do fim, mas é um novo tempo. Por exemplo, você é chamado nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura. O que vai ter no final da nossa história? Novos céus e nova terra. Você fala: aquilo é o fim, mas você ser nova criatura já é o fim. Isto é o começo do fim. Você está sendo transformado, já foi transformado, está sendo transformado para ser habitante de um novo lugar. Então, quando a Bíblia fala que você é nova criatura e fala que haverá novos céus e nova terra, está dizendo que o fim já começou. Cristo é o cabeça de um novo povo. Quando eu falo que o fim já começou, é claro que não terminou tudo. A gente em teologia fala da tensão entre o já e o ainda não. A gente vive num período de transição. Jesus Cristo expulsou demônios e fala assim: se eu expulso pelo Espírito de Deus, o reino já é chegado. Então você conclui: é claro, então o reino já é chegado, porque Ele não expelia demônios pelo poder de Beelzebu,
por demônios. Ele expelia pelo poder do Espírito. Ok, então o reino é chegado. Mas o próprio Jesus ensinou a orar: venha o teu reino. Então o reino já chegou ou não chegou? Sim. Como assim? Ele não chegou e já chegou. Ele chegou, mas ainda não de todo. A Escritura coloca assim, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santos em Corinto, chamados para serem santos. Hã? Eles são santos, mas foram chamados para se tornar santos. Mas eles são santos ou vão se tornar santos? Os dois. Porque a Escritura coloca algo que já é real e algo que ainda vai acontecer na vida da gente. Nós já temos vida eterna, mas Covid ainda nos derruba e a gente ainda morre fisicamente. Porque nós não fomos libertos de todos os efeitos da morte neste mundo. O que eu estou dizendo é que os discípulos vão aprender que Jesus Cristo, na sua primeira vinda, se tornou um arché, um novo princípio, um novo começo, um novo tempo. Não é consumado, mas já é real. A gente fala em teologia que existe uma sobreposição de eras. Você vive num tempo que é chamado às vezes por Paulo de este século. Mas a gente fica pensando no século vindouro, não é? Este tempo e um tempo vindouro. Então você vive em duas eras que estão sobrepostas. Quando Pedro prega o primeiro sermão de Atos, lá no dia de Pentecostes, ele fala assim: bem que profetizou Joel, nos últimos dias aconteceria isto, 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 e é o que está acontecendo. Curioso é que a citação de Joel, se você for olhar no Antigo Testamento, não tem últimos dias na passagem de Joel 2. Foi Pedro que inseriu isso. A expressão últimos dias está em outros profetas, não na profecia de Joel. Então o que o apóstolo Pedro está ensinando para a gente? Ele entendeu que a ressurreição de Jesus Cristo, a descida do Espírito, era o começo dos últimos dias. Então os últimos dias não são uma coisa que ainda vão acontecer, já começaram. Ele diz isso claramente em Atos capítulo 2. Agora, isso é meio esquisito que a gente está falando aqui. Por quê? Se a gente já experimenta coisas do porvir, mas ainda não totalmente, tem coisa que a gente não entende de nós mesmos. Por exemplo, você já é liberto do poder do pecado? Você diz sim. Romanos capítulo 6. Mas tem um maledito do Romanos 7. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A verdade é que nós já estamos libertos do poder do pecado, mas a gente ainda sente o peso e o incômodo do pecado. Então quando a gente fala que já experimenta algumas coisas, não significa que essa presença que nos incomoda não seja mais real. E é isso que a gente precisa aprender. Mas eu não estou falando do início de um novo tempo e dessa sobreposição de eras para você ficar aflito. Pelo contrário, na Escritura, toda vez que fala de um começo, é para despertar a esperança. Todas as vezes que tem um recomeço, é para despertar a esperança. Novos começos na história bíblica sempre despertaram esperança, sempre inspiraram um período de alegria e paz. Olha só, depois do dilúvio, Deus misericordiosamente concede um novo começo à humanidade e promete preservar a terra. É para Noé falar assim: ufa, não vem outro desse. Esperança. Após séculos do cativeiro no Egito, Deus ouve o clamor do povo e levanta Moisés para promover o êxodo para a terra prometida, onde o povo vai recomeçar. O povo entra na terra, ufa, vamos começar. Cada libertação no período dos juízes, né, que tinha aquele ciclo de você adorar ídolos, aí Deus mandava um inimigo, aí eles eram tornados cativos, depois Deus levantava um juiz e libertava. Cada libertação do período dos juízes era expressão graciosa de que Deus, a expressão graciosa de Deus de que esse não era o fim do povo. Deus não ia dizimar o povo. Novo começo, esperança. A própria libertação do cativeiro babilônico reacendeu a esperança de um período de alegria e paz.
Então, novos começos sempre são animadores na Escritura. Quando é dito de Jesus que Ele é um princípio, portanto, era para despertar esperança e conforto na vida dos colossenses. Por exemplo, os colossenses estavam sendo ameaçados de ouvir outras autoridades que não a Cristo. Ouça só a Cristo, Ele é supremo sobre a sua vida. Eles estavam tentados a ter medo dos espíritos dessa era. Fique tranquilo, você já vive em outra era. Você já está dominado por um ser que inaugurou um novo tempo, uma nova era. Sabe, assim como Paulo está querendo trazer lições teológicas densas para os colossenses, a gente tem que procurar entender como é que ela se aplica a nós. Como é que teologia pode se tornar prática e deve se tornar prática a nós. E a gente tem que fazer a pergunta, o que essas verdades significam para a minha vida, para a nossa vida? E eu quero começar a responder dizendo assim que as nossas atividades ditas seculares precisam ser feitas com os olhos na nova terra. A gente tem que aprender a viver aqui, sem tirar os olhos daqui, mas com os olhos lá. Sabe uma das coisas interessantes de criança? Às vezes a gente perde isso de vista. Criança é uma expressão de incredulidade, porque tem uma visão de tempo muito curta. Você fala assim, olha, o papai vai fazer tal coisa legal, mas só semana que vem. Ai, semana que vem vai demorar uma vida. Ela não tem noção de tempo, né? Ela fica frustrada. Ela não tem paciência. Ela luta com isso. Se ela não recebe agora, para ela é frustrante. Olha a expressão de incredulidade no coraçãozinho dela. Ela também precisa ser ajudada a crer que quando o papai ou a mãe falam assim, espera que vai vir no tempo certo, é para descansar. Mas ela luta com incredulidade, assim como a gente. Isso não é coisa só de adulto. Criança direto expressa incredulidade. O que eu quero mostrar é que nós temos que lembrá-los e também sermos lembrados de descobrir como é que a gente vive como agente do reino neste mundo, sem tirar os olhos do mundo por vir. Seja nos estudos, no trabalho, seja na família, na igreja. A gente precisa se envolver com as coisas daqui, não é se desconectar dela. Se você se desconectou dela, você não entendeu o impacto que o porvir tem que ter no agora. O impacto do porvir no agora é que ele muda a maneira como você trabalha agora. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, o maior capítulo escrito por Paulo numa das suas epístolas. É sobre o quê? Ressurreição, o tema nosso dessa manhã. E como é que ele termina o capítulo? Com uma aplicação de serviço. Portanto, irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, se existe ressurreição dos mortos, então qualquer investimento seu na vida de fiéis sempre tem recompensa. Sempre tem valor. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Olha que legal. Investir na vida de crente complicado não é em vão. Porque se tem ressurreição, significa que Cristo vai terminar a obra na vida dele. E se vai terminar a obra na vida dele, então eu invisto na vida dele. Eu me dedico a ele. Eu me desdobro. Eu estou falando isso porque Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Igreja complicada. Mas no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Por causa da ressurreição. Porque o fim já foi inaugurado. E porque ele vai ser consumado. O nosso trabalho não é vão. Percebe como ele está trazendo uma doutrina e aplicando para algo super prático, como serviço no meio da igreja de Cristo. Isso vale para o nosso, como eu falei, para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos estudos. As nossas atividades em geral precisam ser feitas não pensando no presente século, mas no século vindouro. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas deixa eu conectar aqui com o terceiro e último termo. Princípio, eu falei, tem não só a ideia de tempo, mas tem a ideia de poder, de autoridade. E isso conecta com o terceiro título, primogênito.
Porque primogênito, embora na nossa cabeça tenha a ver com aquele que nasce primeiro, na Escritura, primogênito significa ter a posição de autoridade sobre uma família. Tanto é que há textos na Escritura que falam que ele foi feito primogênito. Ele não nasceu primeiro, mas ele foi feito primogênito. Isto é, ele foi colocado em posição de autoridade. Primogênito, portanto, não tem como sentido principal a ideia cronológica ou temporal. Existe um elemento aqui, quando fala que Cristo é o primogênito dentre os mortos, é verdade que ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Nesse sentido é verdade. Ele ressurgiu para a imortalidade. Então tem um elemento cronológico aqui, mas não é o principal. Não é a ênfase primordial, tá? A ideia é que ele veio transformar e ser o controle, o domínio e o poder e a autoridade sobre aqueles que estão na morte para trazê-los à vida. E era difícil crer nesse poder e nessa realidade já presente. Eu aprendi, estudando alguns dias atrás, eu aprendi uma coisa muito curiosa sobre como foi difícil para os primeiros discípulos, mesmo crentes, acreditar no impacto da ressurreição. Você lembra que Jesus Cristo ensinou várias vezes assim, que ele ressuscitaria os fiéis no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Em João 6, ele fala várias vezes, né? Aí quando chega o episódio de Lázaro, João capítulo 11, Lázaro está doente, morre. Quando ele chega e conversa com Marta, Marta fala assim, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. É engraçado, mas isso não traz consolo para ela. Aí Jesus Cristo fala para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisso? E depois de Jesus falar isso, acontece a ressurreição de Lázaro. O que ele está ensinando para Marta? Que o fim já tinha chegado. É verdade que Lázaro não experimentou a ressurreição final. Ela é uma antevisão do que aconteceria com ele, o próprio Jesus. Ela é uma espécie de parábola encenada, mostrando a capacidade que Jesus tinha de dar vida aos mortos. Mas o que eu quero que você entenda é que aquilo que aconteceu com Marta é um bom exemplo da incredulidade crente. Ela acredita, mas lá no fim. Ela acredita que a ressurreição tem impacto, mas lá no finalzinho. Agora é Covid, agora é tristeza, só choro, pastor. Agora é ruim. Ela não percebe o impacto disso para aquele momento, até que Lázaro venha à vida. E depois Cristo vai ressurgir dentre os mortos. E quando ele ressurge dentre os mortos, ele se torna preeminente sobre os mortos. A ideia é, ele tem poder sobre eles e autoridade para chamá-los. Por que ele fala assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela? Ele não está falando sobre inferno como o lugar onde as pessoas já estão sofrendo o castigo, como se as portas do inferno fossem demônios vindo atacar o reino de... Não tem nada a ver com isso. É a ideia de que ninguém segura a Jesus Cristo. Ele tira do lugar dos mortos quem Ele quer. Ele tira da morte para a vida quem Ele quer. As portas do inferno não seguram ninguém. Ele vai lá e faz assim, arranca quem Ele quer. Ele chega na casa do valente, amarra o valente e saqueia e toma quem Ele quer. É isso que Ele está dizendo. Que o poder e a primazia e a preeminência dele é tal que Ele conquista quem Ele quer. E por causa da sua ressurreição é que eu e você temos vida. Inclusive ele fala, porque eu vivo, vós também vivereis. O Cristo vivo é a causa da nossa ressurreição espiritual. Quando a gente nasce de novo, a gente tem vida em Cristo, porque Ele tem vida. É a vida dele que nós recebemos. Então, a sua ressurreição é a causa da nossa ressurreição espiritual e a causa da nossa ressurreição do corpo. No porvir. Então a gente já experimenta a ressurreição e ainda experimentaremos ressurreição. Entende como o fim já começou? A sua ressurreição física, portanto, é a esperança que nos move agora. Com a ressurreição,
Cristo se torna então dominador e preeminente sobre nós. Tem uma implicação importante que eu aprendi bem cedo na minha carreira teológica e que eu guardo comigo até hoje. Quando a Escritura fala assim que ele é o cabeça, o princípio, que tem essa ideia de poder e autoridade, ele é o primogênito, que é aquele que tem a responsabilidade sobre a família, a Escritura já está dizendo que ele é essas coisas, não que ele tem que se tornar essas coisas. Uma implicação importante, uma aplicação para as nossas vidas, é que frequentemente a gente inverte o sentido da passagem, quando a gente fala sobre Cristo se tornar o primeiro em nossas vidas. Imagina que eu estou pregando aqui, eu falo assim, então irmãos, agora como aplicação, Cristo tem que ser o primeiro nas suas vidas. Ele já é primogênito, você não tem que fazê-lo. Você precisa colocar Cristo no trono do seu coração, como se ele tivesse que se tornar rei. Não é você que faz ele rei, ele já é rei. A gente fala assim, vamos colocar coroas e coroar a Jesus Cristo. Você não coroa o rei, só coroa o rei quem tem autoridade para coroar. Não é democracia. A gente não vota Jesus rei. Ele vem e conquista o seu reino. Entenda essa linguagem, por amor do Senhor. Eu estou falando sério agora. A gente é tão influenciado por tempos modernos, que a gente coloca a democracia onde não está na Escritura. Quando fala que ele é aquele que amarra o valente, e o príncipe deste mundo, já é hora dele ser julgado, está falando de alguém que toma o reino para si, porque tem direito sobre isso. Não tem voto para ele ser feito rei. Eu não coroo ele rei no meu coração. Ele já é rei. Quando eu nasço de novo, ele já é meu e eu sou dele. Eu já o amo. Eu já nasci amando esse rei. Ele já se tornou meu e eu dele. Então o que eu quero que você compreenda é que o texto não está dando uma ordem para a gente fazê-lo primogênito em nossas vidas, ou o cabeça da nossa vida. O texto é uma afirmação, você tem que crer nela. Você não faz isso, ele já é isso. Crê? Crês nisso? É isso que Paulo está fazendo. Paulo está chamando você e eu à fé. Ele não depende de nós para ter a primazia na igreja, ele já tem primazia. Ele não depende de você para ter primazia na sua vida, ele tem. Ele ordena que você agora se submeta a ela. Que você creia nisso. Ele já conquistou. A gente tem que ouvir a notícia e crer nela. A gente tem que ouvir a notícia e crer nela. Foi o que Jesus chamou Tomé a fazer. E é o que esse texto nos chama a fazer. Essa notícia tem um efeito muito prático. Muito prático. Inclusive, Colossenses 3, e eu não tenho tempo de expor aqui, ele começa dizendo assim, se somos ressuscitados com Cristo, aí vem uma série de imperativos sobre como é que a gente vive vida cristã. Olha que legal. Os imperativos partem do fato de que nós ressuscitamos com Cristo. A gente está ligado a Ele, a ressurreição dele também é a nossa. Portanto, aí vem todos os imperativos. Fazer morrer a vossa natureza terrena, de nos tornarmos imagem daquele que nos fez, de sermos misericordiosos e fraternalmente amigos, e amor ser o vínculo da paz que nos amarra. Uma série de ordens que vem em Colossenses. Da vida familiar, marido e mulher, pais e filhos, servos, senhores. Tudo vem como decorrência do fato da gente ressuscitar com Cristo. Ele é a base de todas as ordenanças práticas. Então eu quero terminar falando do nosso ceticismo. Isto é, se a gente fala pouco de ressurreição, tem um grau de ceticismo. A gente ainda não entendeu e não creu no impacto que é isso. Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para essa verdade, porque isso foi tão transformador na vida dos apóstolos, tão transformador, que você vê um homem que tinha traído 3 vezes dias antes, agora peitar um sinédrio como se ele fosse o mais corajoso de todos. O que acontece com esse cara chamado Pedro? Ele viu Cristo ressurreto. Tiago, o meio-irmão de Jesus, vamos dizer assim, né? Filho de José e Maria. Tiago zombava de Jesus Cristo.
João fala que os seus irmãos desprezavam a Jesus. Olha lá, o metido a Messias. Aí, Cristo aparece para ele. Ele escreve uma carta e fala assim: servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, humano falou isso, cara. Tá? Eles dormiam juntos, entendeu? Brincavam juntos. Ele falou assim, ó, tá aqui, o servo. O que aconteceu com Tiago, cara? Ele viu Cristo ressurreto. Essa mudança impactante, que transforma até coração duro como um tal de Saulo de Tarso, é porque ele viu o Cristo ressurreto. E a gente perdeu isso de vista. Como eu disse, a gente fala de ressurreição quase que só na Páscoa. Quase que só no domingo de Páscoa. Porque nós nos tornamos incrédulos. Então, eu queria mostrar para vocês o impacto que isso causou na vida dos apóstolos. Para que você e eu sejamos encorajados a falar mais de ressurreição. Olha que interessante, eu quero ressaltar aqui 4 maneiras em que os apóstolos foram transformados pelo poder da ressurreição. 4 virtudes, 4 coisas que passaram a ser parte do ministério, da vida deles, e que deveriam se tornar parte da nossa também, por causa da ressurreição. Olha só, em primeiro lugar, quero destacar a coragem deles. Pensa bem, já que a morte não é o fim da nossa vida, você pode viver para Cristo perigosamente. A ressurreição é a garantia de que você não está fazendo loucura. Na cabeça de todo mundo, você enfrentar perigos, pestes, você enfrentar poderes e autoridades é loucura. Mas para quem tem a vida guardada em Cristo, em Deus, eu posso viver perigosamente. Minha vida está segura. Ela está guardada. Ninguém pode tirá-la. Ninguém pode tirá-la. Ela está guardada. Perceba como é esse tipo de coragem que a gente tem que ter. E que, infelizmente, agora eu vou fazer uma aplicação bem prática, tá? E não fiquem bravos comigo não. Depois você pode conversar comigo, mas agora não fica bravo não. Escuta primeiro. Infelizmente isso assolou a vida das igrejas durante a Covid. Muitos dos nossos irmãos perderam a coragem. Isso foi revelador da nossa incredulidade, sabe? Eu digo isso agora com tristeza, com vontade de chorar, de verdade. Eu queria que você entendesse isso. Essa mensagem é importante não é porque assim, que legal pastor, nunca tinha pensado nisso. Não, é porque a gente está passando numa pandemia que revelou tantos temores. Tantos temores. Quantas vezes você não se pegou com mais medo do que você deveria ter? Eu não estou dizendo que a gente tem que encarar a morte como se fosse gostosa, não é isso. Ela continua sendo efeito do pecado. Que a gente tem que ser relapso, não é isso. A gente precisa zelar pelos nossos irmãos, pela nossa vida, pelos que estão próximos a nós e dependem da gente. É claro que sim, mas nós fomos inundados com temor nesse tempo. Inundados com temor. Eu não estou falando dos ímpios, eles não têm segurança. Eu entendo o medo deles. Eles são coerentes. Incoerentes somos nós. Incoerentes somos nós. Tá? É importante eu falar de ressurreição durante a pandemia. Não foi planejado, não. Deus é que quis isso. Mas como é importante de ser lembrado de que a minha vida está guardada em Cristo. Porque isso inspirou os apóstolos a ter uma coragem singular, que tem sido perdida no nosso meio. Segunda coisa, o desprendimento dos apóstolos. Que coisa bonita, que coisa bonita. No começo, você vê muita gente ainda se apegando às coisas. O próprio Cristo diz assim, se alguém não é digno, se alguém não abandona pai, mãe, as suas coisas por amor a mim, não é digno de mim. Porque as pessoas ainda se apegavam. Elas iam atrás de Jesus quando Jesus lhes dava o pão para comer. Quando Jesus estava curando. Na hora que ele vai para a cruz, não tem mais seguidores naquela quantidade que tinha, não é? Porque eles queriam as bênçãos presentes, eles ainda estavam presos a este século. Mas quando Jesus Cristo mostra que os nossos tesouros estão lá por causa da ressurreição, você fica desprendido.
E os apóstolos se tornaram um exemplo de desprendimento. Já que esta vida não traz todas as riquezas que alguém pode conquistar, eles viveram dispostos a perder tudo por Cristo. Tudo. Não é à toa que, com a mensagem da ressurreição, lá em Atos fala assim, eles tinham tudo em comum. O que era deles não era mais deles. Eu amo o texto de Efésios 4:28 que fala assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para pagar as férias da sua família. Não é assim que diz, né? Pastor, mas é errado eu pagar as férias da minha família? Não, não é errado. Mas é que o propósito é que aquilo que é seu não é mais seu. É seu e dos necessitados. Não é só seu. Então o oposto de furtar é acudir no necessitado. Não é ser honesto. O mundo sabe ser honesto. Os melhores exemplos. Mas o que é meu não é mais meu. É do reino. E o que é do reino, portanto, é para acudir quem precisa. Percebe o desprendimento dos apóstolos? Por causa da ressurreição. Terceira qualidade, falei de coragem, desprendimento. A terceira, perseverança. Olha para a perseverança com a qual eles trilharam suas carreiras. Já que as dores deste mundo eram somente momentâneas, eles suportaram aflições com os olhos na linha de chegada. Eu amo a frase de Paulo, né? Porque a leve e momentânea tribulação. Eu fico com vontade de dizer isso com gosto, eu tenho dificuldade, porque eu ainda sou incrédulo também, em certos momentos. Mas ele está certo. E nos meus melhores momentos eu consigo entender o que Paulo quis dizer. Este mundo traz dores? Traz. Mas ela é leve e momentânea. Quando a minha perspectiva muda, eu tenho perseverança. Eu sempre admirei atletas que são forçados a puxar um pouco mais do seu corpo. Essa é uma boa analogia que o próprio apóstolo Paulo usou para falar da carreira cristã. Então, corredor, maratonista, esses homens que correm muito, super maratonistas, o corpo deles também é humano. Por mais que tenha treinamento, o corpo deles também clama para parar. Mas quando você tem a perspectiva de onde você quer chegar, você sabe que dá para ir um pouco mais. A perspectiva da chegada impulsiona você a ir mais. E é isso que a gente vê nos apóstolos. Essa perseverança, que preciosa. Que condicionamento espiritual. Que bonito. Eles correrem com tanto gás, com tanta energia. Por último, confiança. Falei de coragem, desprendimento, perseverança, confiança. Já que o triunfo da igreja era certo, embora eles não pudessem vê-lo, eles a serviram com intensidade. Olha só, a confiança que eu mencionei antes, de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mesma coisa aqui. Eles não viram o triunfo da igreja, mas eles a serviram. Eles se dedicaram a ela, porque eles confiavam em seu êxito prometido por Jesus. Isso deve acontecer conosco também. A gente deve confiar que todo investimento no reino de Deus é bom, é proveitoso, porque Cristo prometeu o triunfo desse reino. Se Ele prometeu, então vai acontecer. E se vai acontecer, é ótimo investir em coisa que vai dar certo. Você não fica às vezes ponderando se deve investir o seu dinheiro ou não? A gente não fica às vezes pensando, será que esse investimento vai dar certo? Deixa eu ver com os especialistas aqui. Tem um investimento que sempre dá certo. É no reino de Deus. Porque ele vai triunfar, é certo. Ele já triunfou. E esse triunfo será consumado. Então esse investimento é certo. É seguro. Esse nunca é um investimento errado. Olha a confiança dos discípulos. Não só de investir finanças que eu estou falando. Estou falando de dedicar o seu tempo. De se desdobrar. Então eu quero terminar dizendo assim que nessa Páscoa que nós estamos passando juntos, o meu desejo não é que a gente simplesmente deseje feliz Páscoa uns aos outros. Pode falar, não é problema. Mas não é que a gente faça isso como quem fala parabéns pelo seu aniversário. É que a gente ore uns pelos outros para que ressurreição seja mais motivo das nossas conversas. Apareça mais nas nossas reflexões. Mais nos nossos sermões. A gente perceba a abrangência do poder da ressurreição.
Que a gente fale sobre o impacto disso, de como, quando eu me aproprio disso, as coisas, as realidades espirituais ficam mais reais. E eu termino lembrando a você que foi assim com Tomé. Olha que curioso. A última coisa que a gente ouve falar de Tomé, quando ele encosta nas feridas de Cristo, ele se dobra diante do Senhor e fala: Senhor meu, Deus meu. O Tomé que eu e você desprezamos por ser sinônimo de ceticismo, termina próximo de Jesus. É a última coisa que nós sabemos dele. Próximo de Jesus. Jesus se tornou pessoal, muito real. Senhor meu, Deus meu. Eu quero que você creia nisso. Eu prego nessa manhã para que você creia que beber mais da ressurreição e do impacto que a ressurreição de Cristo teve sobre a história da humanidade deve fazer você experimentar a realidade e a intimidade com o seu Salvador de uma forma diferente. É por isso que eu quero orar agora. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, Tu és nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós cremos nisso. Nós já falamos isso no passado. Mas por vezes nós deixamos que o corre-corre de nossa vida nos faça tão ocupados com coisas daqui, que nós nos esquecemos de pensar em novos céus e nova terra. Esquecemos-nos de buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Esquecemos de falar do impacto da ressurreição, porque na prática nós não cremos na sua relevância tanto quanto deveríamos. Por isso nossa oração, primeiramente, é para pedir perdão pelas vezes em que nós deixamos de sermos impelidos a uma vida mais intensa por Cristo, por causa de nossa incredulidade. Perdoa-me, perdoa os meus irmãos. Faz-nos mais crentes, Senhor. Mais crentes. Mais desejosos de beber dessa realidade e sermos impactados por ela. Ensina-nos a olhar para a vida dos apóstolos e ver como eles foram transformados por essa verdade. De tal maneira a nós também estudarmos mais esse assunto, falarmos mais dele e sermos movidos pela ressurreição a uma vida de coragem, de desprendimento, de perseverança e de confiança. Abençoa o teu povo aqui presente, para que saiamos daqui mais crentes, mais fortalecidos, mais desejosos de ver realidades do porvir acontecendo agora e se consumando na vinda de Jesus. Nós oramos aguardando o seu retorno, para que tudo seja visto por todo o olho, para que toda língua confesse o senhorio de Cristo, e aquele que é primogênito dentre os mortos seja devidamente celebrado por toda boca. Maranata, vem Senhor Jesus. Oramos em nome dele. Amém.